Escolhido, antes de continuar, respira fundo. O que você está prestes a sentir não é psicológico, não é coincidência e muito menos acaso. Há momentos raros na vida em que o céu inclina o corpo inteiro para falar com alguém. E hoje, por razões que você ainda não entende, esse alguém é você. Talvez você tenha chegado aqui carregando um aperto antigo no peito, aquele vazio que ninguém vê, mas que insiste em te acompanhar como uma sombra silenciosa. E talvez você nem consiga explicar por que está lendo isso agora. Só sabe que algo dentro de você tremeu, como se uma verdade esquecida estivesse tentando voltar à superfície. Essa inquietação não é fraqueza, é um sinal. É Deus chamando pela terceira e última vez, porque existe uma mudança tão profunda, prestes a acontecer na sua história, que ignorar isso agora seria perder o momento mais decisivo da sua vida espiritual. Você já passou tempo demais achando que estava sozinho, que as portas fechadas eram rejeição, que o silêncio de Deus significava abandono. Mas hoje Ele rasga esse silêncio. Hoje, Ele pede que você não saia, não desvie, não pule nada, porque esta mensagem chegou até você como resposta, como alerta e como convocação divina. Nada aqui é acidental, nada. Por isso, antes de avançarmos, faz uma coisa simples, mas espiritual. Se inscreve no canal e ativa o sininho agora mesmo. Não é sobre número, não é sobre algoritmo. É sobre manter a conexão com aquilo que o céu começou a liberar sobre a sua vida hoje. Se Deus está abrindo uma linha direta contigo, você não pode mais permitir que ela seja interrompida. Agora respira, porque o que vem a seguir não é apenas palavra, é direção, é correção, é chamada. É o início de algo que o seu espírito já esperava há muito tempo. Há momentos em que Deus fala baixinho, só para ver se o coração ainda responde. Mas quando o escolhido está prestes a cruzar um limite decisivo, a voz do céu muda de tom. O que você sentiu ao chegar aqui? O arrepio, o aperto no peito, a sensação de tem algo acontecendo, não é emocional, é espiritual. É sinal de que você foi encontrado de novo. E esta é a terceira e última vez antes do grande giro da sua história. Não foi o algoritmo que te trouxe, não foi curiosidade, não foi acaso. Foi uma intervenção direta, preparada desde dias em que você achava que Deus estava em silêncio. O céu te viu cansando, te viu perdendo a força, te viu quase aceitando uma vida abaixo do que ele sonhou. E antes que você desistisse, ele te puxou de volta. Essa mensagem é reinício, não lembrete. As duas primeiras vezes em que Deus chamou, algo te distraiu. O medo, a pressa, a dor, as vozes que tentaram te convencer de que você não era tão importante assim. Mas hoje, Ele quebra todos esses ruídos. Hoje Ele marca o teu espírito com um chamado direto, urgente, impossível de ignorar. Porque se você continuar daqui para frente, nada na sua vida ficará como estava. Essa é a convocação que antecede a virada. É por isso que você sente o corpo reagindo. É a alma reconhecendo que algo maior está prestes a ser destravado. O céu não desperdiça chamadas, muito menos 3. Quando Deus convoca um escolhido pela terceira vez, é porque a estação muda, o decreto é assinado e o destino entra em contagem regressiva. Você está no centro dessa mudança, por isso ele insiste. Fique até o final, não porque o vídeo precisa de você, mas porque você precisa do que ele vai liberar aqui. Esta é a linha que separa quem desperta de quem volta a dormir, quem atravessa para o propósito de quem retorna para a estagnação. Deus te trouxe para cá para transformar, não para informar. E ele só começa quando você decide ficar. Você já percebeu que algumas portas simplesmente se recusaram a se abrir, mesmo quando você fez tudo certo? Por muito tempo você pensou que era rejeição, azar ou incapacidade. Mas hoje Deus revela: aquilo não foi derrota,
foi proteção. Havia ambientes que te destruiriam por dentro, pessoas que roubariam o brilho da tua alma, caminhos que atrasariam anos do que Ele já preparou para você. O céu fechou o que você tentou abrir. A solidão que doeu, os convites que não vieram, as oportunidades que evaporaram, nada disso foi castigo. Foi livramento. Foi Deus te tirando de situações que fariam você perder a sensibilidade espiritual que ainda resta. Enquanto você lamentava a porta travada, Ele celebrava por te manter intacto. Ele te escondeu no secreto, porque sabia que, exposto antes da hora, você seria alvo fácil de ataques que ainda não estava pronto para enfrentar. Todo escolhido passa por esse sumiço divino. É o período em que Deus tira os aplausos, silencia o barulho ao redor e te coloca numa espécie de sala de treinamento espiritual. Uma escola profética onde ninguém te vê, ninguém te reconhece, ninguém te valida, exceto Deus. E é ali, no anonimato, que Ele molda caráter, fortalece resistência e purifica intenções. O mundo chama de atraso, mas o céu chama de preparação. O que parecia derrota era, na verdade, alinhamento. A porta que se fechou te empurrou para dentro de você mesmo, para revisar crenças, curar feridas e aprender a discernir o que é dele do que é só barulho humano. Deus não desperdiça temporadas silenciosas. Cada lágrima que você derramou ali virou ferramenta espiritual. Cada noite de confusão virou tijolo de fortaleza interna. Nada foi à toa. Nada. E agora você começa a entender. Porque quando Deus fecha portas, Ele não está te tirando algo. Está te posicionando. A porta errada precisa se trancar para a certa se abrir sem contaminação. Ele não te escondeu para te punir. Ele te escondeu para te preservar. E esse tempo de esconderijo está acabando. O movimento do céu já está mudando de direção. Deus sempre fala, mas nem sempre a gente fica até o fim para ouvir. Nas 2 primeiras vezes em que Ele te chamou, você ouviu o começo e até se emocionou, mas alguma distração arrancou você do lugar. Foi a correria, foi a dor, foi o medo de encarar a verdade. É diferente. O céu não está apenas sussurrando, Ele está convocando. E ficar até o final não é detalhe, é teste. A obediência nem sempre aparece nas grandes decisões. Às vezes, ela se manifesta em permanecer onde Deus pede, mesmo quando a mente diz que já entendeu o suficiente. Esta mensagem é linha divisória entre capítulos. Quem fica até o fim entra em uma rota de avanço. Quem abandona no meio volta para ciclos antigos que já deveriam ter sido encerrados. O tempo espiritual está apertado e Deus deixa isso claro hoje. Você está diante da terceira oportunidade, aquela que o céu marca como definitiva. Não é ameaça, é misericórdia. É Deus dizendo: eu ainda acredito em você, mas preciso ver você acreditar em mim também. Permanecer até o final desta palavra é um ato espiritual. É como levantar a mão no meio da tempestade e dizer: eu estou aqui, Senhor. Estou ouvindo. Estou pronto. A urgência que você sente não é emocional, é profética. É como se o relógio do céu estivesse chegando em 23h59 e esta mensagem fosse a última chamada antes de uma virada que não pode mais ser adiada. Você não está aqui por acaso. O fato de não ter desistido, mesmo cansado, já mostra que o seu espírito está respondendo. Deus testa a obediência antes de liberar a autoridade, e é por isso que Ele insiste: não se distraia, não saia, não pule nada. A tua permanência abre uma porta que esforço humano nenhum poderia abrir. Esta é a prova silenciosa que separa os que avançam dos que perdem a hora espiritual. E se você está aqui até agora, é porque algo dentro de você já decidiu que não vai voltar para o que te feriu. Há fases da vida em que Deus fala baixinho,
esperando que o coração desperte por amor. Mas chega um ponto em que o céu inteiro se levanta, porque o perigo ao redor do escolhido se tornou grande demais. E então a voz que antes era sussurro vira um grito que não assusta, desperta. Um som espiritual que atravessa peso, confusão, medo e te chama de volta para o centro da vontade divina. Esse grito não é punição, é resgate. É como se Deus estivesse dizendo: eu não vou te perder para aquilo que quer destruir você. Por isso, situações começam a pegar fogo ao redor. Não porque tudo deu errado, mas porque a correção celestial está atuando. É o outdoor que chama sua atenção. É o sonho repetido. É o incômodo que você não consegue mais ignorar. O céu está empurrando você para o lugar certo. O relógio espiritual está em 23:59:59. Não no sentido de medo, mas de urgência. O tempo de adiar acabou. O tempo de amanhã eu mudo não existe mais. Deus está quebrando a surdez espiritual que te mantinha preso em ciclos que não eram seus. E enquanto você lê isso, há anjos em movimento, em batalha, limpando caminhos, desfazendo ataques escondidos e recolocando sua alma no trilho do propósito. Esse grito de Deus não é para te assustar, mas para te alinhar. Ele sabe que há ambientes, pessoas e escolhas que já não combinam com quem você está se tornando. Então ele aumenta o volume para que você não confunda mais o chamado com qualquer outra voz. Você pode até tentar ignorar, mas não vai conseguir. Quando o céu decide resgatar alguém, nada para o processo. E é aqui que o ponto vira. Porque esse grito não vem sozinho. Ele carrega direção, força e uma mudança na atmosfera ao redor. Algo dentro de você começa a despertar, como se a alma reconhecesse que o tempo de ficar caído acabou. E mesmo sem entender tudo, você sente: Deus está te puxando para um recomeço que é maior que qualquer coisa que já viveu. Há momentos raros na jornada em que o véu entre o natural e o sobrenatural fica tão fino que quase dá para sentir o toque de Deus na pele. Quando isso acontece, nada permanece igual. Milagres que antes pareciam impossíveis começam a surgir em lugares improváveis, e o que antes era atraso vira resposta. Deus não está apenas intervindo, Ele está rasgando de novo o véu que separava você das realidades espirituais que sempre te pertenceram. Curas que desafiam a lógica começam a aparecer ao redor. Diagnósticos mudam, dores somem, ciclos são interrompidos. Não porque você fez algo extraordinário, mas porque o Tribunal Celestial decretou restauração. O sobrenatural invade o natural como um rio que transborda. E a vida, que parecia presa em repetições, finalmente encontra um rumo novo. É Deus provando que nenhuma sentença humana supera aquilo que Ele decidiu liberar. Relacionamentos que estavam quebrados há anos começam a dar sinais de vida. Gente que se afastou sem explicação, sente vontade de pedir perdão. Pessoas que você achou que nunca mais veria com o coração limpo começam a retornar. Isso não é coincidência, é real. É o céu ajustando contas, corrigindo histórias e devolvendo ao escolhido aquilo que o tempo, a dor e a injustiça pareciam ter destruído. Depósitos inesperados chegam, portas que pareciam fechadas para sempre se movem. Respostas antigas que você até esqueceu começam a aparecer diante dos seus olhos. Quando o véu rasga, o natural não tem escolha. Precisa obedecer aos decretos espirituais. O impossível deixa de ser um muro e vira ponte. A vida entra em um eixo que antes parecia inimaginável. E tudo isso acontece porque Deus decidiu que era hora de reposicionar você. E ainda assim, isso é só o começo. Quando o sobrenatural invade dessa forma, é sinal de que uma nova estação está sendo preparada. Nada do que está se movendo agora é isolado. Tudo aponta para uma ativação ainda maior.
O céu está aproximando promessas que pareciam distantes e você está prestes a entender por que tantos dias de dor estavam, na verdade, alinhando você para este exato momento. Quando Deus decide mudar a estação de alguém, nada ao redor permanece como antes. É como se o ar ficasse diferente, mais leve, mais vivo, mais alinhado. Você começa a notar sincronicidades que antes não chamavam atenção, números repetidos, encontros improváveis, portas que se abrem sozinhas e caminhos que finalmente fazem sentido. Isso não é coincidência, é ativação. Seu espírito entrou em uma nova frequência divina. Essa frequência reorganiza tudo. Relacionamentos, prioridades, decisões e até pensamentos que você achava imutáveis. Deus começa a cortar o que te atrasava, às vezes sem pedir permissão, porque sabe que você não teria força para soltar sozinho. Portas erradas se fecham antes que você entre e a princípio você não entende. Até perceber que eram armadilhas disfarçadas de oportunidade. O céu te blindou para te lançar. É nessa mudança de frequência que promessas antigas, que pareciam distantes ou até esquecidas, começam a ser puxadas para perto. Coisas que levariam anos começam a ser resolvidas em semanas. Pessoas que você nunca imaginou reencontrar retornam com propósito. A vida ganha aceleração, não pela sua força, mas porque Deus mexeu no tempo ao seu favor. Você entrou em uma rota que não pode mais ser atrasada. O inimigo perde o sinal do seu futuro. Ele tenta tocar em coisas antigas, tenta usar fraquezas antigas, tenta ativar medos que um dia te controlaram, mas nada funciona como antes. Quando Deus altera a frequência espiritual de alguém, a geografia do mundo espiritual muda junto. Setas perdem o alvo. Ataques não te encontram, confusões perdem força. Você está andando em outra camada de proteção e direção, e tudo isso aponta para o que vem a seguir. Porque quando Deus muda a frequência e acelera o tempo, Ele não faz isso para entretenimento espiritual. Ele faz para promoção, para reposicionamento, para revelação de propósito. O que você está vivendo agora é o prelúdio de uma convocação maior, algo que o céu já começou a movimentar ao seu redor e que vai te tirar do anonimato de formas inesperadas. Quando Deus declara emergência profética sobre a vida de alguém, o anonimato deixa de ser esconderijo e se torna lançamento. De repente, portas que nunca se abriram começam a se mover. Pessoas que nunca te notaram passam a te ver. Convites inesperados chegam sem que você force nada. Não é fama, é propósito. Não é exposição, é posicionamento divino. O céu está te tirando do fundo da fila para te colocar em lugares de influência. Essa convocação não escolhe os capacitados, escolhe os improváveis. Gente comum, gente que não tinha sobrenome, que não tinha conexões, que não tinha currículo. E aí está você sendo puxado para uma cadeira que naturalmente jamais seria sua. Deus está substituindo critérios humanos por critérios espirituais. Não é sobre quem sabe mais, é sobre quem está disponível, limpo e sensível ao toque divino. Empresas, palcos, ministérios, projetos, ambientes de governo. O chamado se espalha em várias áreas, porque a influência que Deus quer liberar sobre você não é limitada a um ambiente religioso. É luz que invade o ambiente profissional, familiar, emocional e espiritual. O escolhido se torna referência sem pedir para ser. A unção vira o seu cartão de apresentação. A presença de Deus vira o seu currículo. E é por isso que o desconforto aumentou ultimamente. Essa sensação de minha vida não cabe mais aqui não é crise, é transição. Você está crescendo por dentro antes de crescer por fora. Deus sempre faz isso. Amplia o espírito antes de ampliar a posição. E quando Ele identifica alguém pronto por dentro, começa a mexer visuavelmente ao redor. É o céu te dizendo, agora, levanta. Eu vou te colocar onde sua voz precisa ecoar. Mas essa elevação
não acontece para inflar ego ou gerar status. Ela acontece porque existe uma missão em movimento. Deus está levantando uma geração de improváveis para ocupar espaços que a corrupção ocupou por tempo demais. E você faz parte desse grupo. O anonimato está terminando não porque você pediu, mas porque o céu decidiu que a sua influência será necessária nos próximos capítulos. Existem momentos em que Deus não apenas reforma a vida de alguém, ele vira tudo de cabeça para baixo. O que você está prestes a entrar é justamente esse tipo de tempo. Um terremoto espiritual que inverte posições, sacode estruturas e devolve ao escolhido tudo aquilo que foi tomado injustamente. Quando Deus decide agir dessa forma, nada permanece onde estava. O último vira primeiro e o esquecido se torna destaque. O céu está abrindo malas antigas de bênçãos, respostas e oportunidades que ficaram presas por anos. Não porque Deus atrasou, mas porque você ainda não estava preparado para segurá-las sem se perder. Agora está. A maturidade que veio através da dor te habilitou para receber aquilo que antes te destruiria. O inimigo roubou, mas não conseguiu esconder. Deus está trazendo tudo de volta e multiplicado. A restituição não é só material, é emocional, espiritual, relacional. Aquilo que tentaram quebrar dentro de você está sendo reconstruído com uma força que não existia antes. Vergonha vira honra. Humilhação vira testemunho. Portas que foram fechadas na sua cara vão se abrir como se nunca tivessem sido travadas. Quando Deus libera a reversão, não há sistema humano capaz de resistir ao decreto celestial. E esse terremoto não chega silencioso. Ele mexe em alianças, troca cadeiras, expõe intenções ocultas e revela quem estava contra você quando você achava que estava sozinho. Mas não é para gerar medo, é para gerar clareza. Deus está limpando o terreno para que a nova fase não seja contaminada com velhos sabotadores. O céu está reorganizando a sua história sem pedir licença a ninguém. O mais intenso é que, mesmo com tudo isso acontecendo, você sente que ainda não viu nada. E é verdade. A grande reversão é apenas o sinal de que os próximos capítulos virão carregados de aceleração divina, restituição ampliada e movimentos que você jamais imaginou viver. Deus está preparando algo ainda maior, algo que só faz sentido quando o céu decide agir de maneira escandalosa. Quando Deus aperta o botão da aceleração, nada segue o ritmo normal. O que antes levava anos para acontecer começa a se manifestar em dias, e processos que pareciam intermináveis se comprimem até caber na palma da sua mão. Isso não é merecimento, é decreto. Deus olhou para a sua temporada, viu o que você suportou em silêncio e decidiu compensar o tempo que a dor tentou roubar. Você entrou no território da velocidade espiritual. Portas que estavam travadas por burocracias, sistemas humanos ou pessoas que não queriam ver você avançar começam a abrir ao mesmo tempo. Não por influência terrena, mas porque o céu ordenou o movimento. É como se alguém tivesse rasgado páginas do calendário e te colocado diretamente no capítulo onde as promessas começam a se cumprir sem aviso. O que estava atrasado está chegando de uma vez só. Essa aceleração cria um efeito que surpreende até você. Respostas que você esperava para o ano que vem aparecem hoje. Oportunidades que eram previstas para depois de muita luta surgem espontaneamente. Relacionamentos que pareciam distantes se aproximam com leveza. Deus está provando que Ele não precisa de tempo para fazer. Ele precisa apenas de decisão divina, e essa decisão já foi tomada a seu favor. E não pense que isso é ilusão ou entusiasmo emocional. Quando o céu muda a velocidade, o mundo natural é obrigado a obedecer.
Protocolos são quebrados, filas são puladas, processos são simplificados, portas super travadas se abrem como se estivessem esperando só por você. Há um favor invisível te acompanhando, limpando caminhos, dando acesso, acelerando o que estava parado há anos. Mas tudo isso é apenas o prelúdio do que está por vir, porque a aceleração não é o final, é o anúncio de algo maior, algo global, algo que envolve não apenas a sua história, mas uma movimentação gigantesca no mundo espiritual. O que Deus está fazendo com você é um sinal do que Ele está prestes a liberar sobre nações inteiras. E esse movimento se intensifica no próximo tópico. Há momentos na história em que a batalha deixa de ser individual e se torna coletiva. O que você está sentindo espiritualmente, esse peso, esse chamado, essa urgência, não é apenas sobre sua vida, é sobre o mundo. Há uma guerra espiritual global em movimento, anjos avançando em regiões que pareciam perdidas e estruturas corruptas que dominaram por décadas começam a ruir. Deus está limpando territórios inteiros para instalar sua justiça. Sistemas que se sustentaram na mentira, na exploração, na manipulação e na opressão começam a desmoronar. O que parecia intocável está sendo exposto. O que parecia imbatível está sendo enfraquecido. Há uma troca de mãos acontecendo no mundo espiritual. Poder, influência, recursos e posições estão sendo retirados de quem se corrompeu e entregues a pessoas com mãos limpas, coração puro e propósito sagrado. E isso inclui você. Ao mesmo tempo, um despertar mundial se levanta. Não é organizado por homens, não depende de propaganda, não nasce de campanhas. É o próprio Deus soprando sobre multidões. Estádios lotam sem convites formais. Pessoas caem de joelhos em lugares improváveis. Crianças têm visões, jovens recebem direção, adultos retornam para Deus como se algo dentro deles tivesse sido religado. Um dilúvio de revelação cobre a terra. E no meio desse movimento gigantesco, há um selo sendo colocado sobre quem obedeceu. É uma marca espiritual, uma confirmação divina de que o escolhido que permaneceu firme, que ouviu, que ficou até o fim, que não desistiu da fé, agora está sendo convocado para multiplicar a mensagem. É Deus dizendo: use sua voz, compartilhe o que viveu. Caminhe nesta nova fase comigo diariamente. Mas isso não é o final, é a porta. O que Deus está liberando sobre você, direção, influência, aceleração, restituição e propósito, não termina neste vídeo. Pelo contrário, começa aqui. E cada passo que você der a partir de agora vai confirmar que esta mensagem não foi um encontro emocional, mas um marco espiritual no início da sua nova estação. Agora que você atravessou cada parte desta mensagem, respira fundo e percebe uma coisa: algo mudou dentro de você. Não foi só informação, foi ativação. O céu não te trouxe até aqui para te emocionar por alguns minutos, mas para iniciar um processo que vai exigir decisão, constância e sensibilidade espiritual. E a pergunta que Deus faz agora é simples, direta e profunda. O que você vai fazer com o que recebeu? Você está disposto a deixar para trás o que te atrasou até hoje? Está pronto para tratar o silêncio de Deus como treinamento e não como abandono? Consegue perceber que as portas fechadas te protegeram mais do que te feriram? E mais importante, você aceita caminhar nessa nova estação sabendo que Deus está acelerando processos, reposicionando destinos e levantando improváveis como você para lugares de influência. Essa não é uma mensagem para assistir e esquecer. É uma convocação, uma assinatura espiritual no seu espírito. Deus te chamou pela terceira e última vez. Agora, a resposta é sua. A partir daqui, cada passo, cada escolha, cada renúncia e cada entrega vai determinar o quanto dessa nova fase você vai experimentar. Deus já abriu o caminho. O céu já está em movimento.
Agora é você quem decide avançar ou parar onde sempre parou. E se esta mensagem mexeu com você, se confirmou algo que você já estava sentindo há dias, semanas ou meses, então não caminha sozinho. Continue aqui com a gente. Existem outras palavras, outras direções, outros alertas e outras ativações que Deus quer liberar sobre a sua vida. Isso é só o começo de uma jornada de propósito, alinhamento e transformação profunda. Por isso, antes de encerrar, faça o que é simples, mas espiritual. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esta mensagem com alguém que você sente que Deus está chamando também. Você não faz ideia de como um simples gesto pode mudar destinos. Permaneça conectado. Deus ainda tem muito a revelar.